Olá, bem-vindos a mais essa reflexão do Jesus Diário. Hoje a gente vai mergulhar numa das cartas mais curtinhas da Bíblia, 3 João. Ela pode ser pequena no tamanho, mas olha, é gigante na mensagem, com mandamentos que são incrivelmente práticos para a nossa vida hoje. Vamos juntos descobrir essa força? E para a gente começar, é bom lembrar de onde tudo isso parte, da grande comissão de Jesus. Ele nos mandou ensinar a guardar todos os seus mandamentos. O que isso quer dizer? Quer dizer que nenhuma parte da palavra, por menor que pareça, pode ser ignorada. Cada pedacinho é essencial para a nossa caminhada, e 3 João tem umas peças-chave para a gente. Então, esse aqui é o nosso mapa de hoje. A gente vai ver como essa carta tão antiga conversa diretamente com a gente, focando em 3 ordens centrais. Primeiro, viver na verdade. Segundo, apoiar a obra de Deus sendo hospitaleiro. E terceiro, rejeitar o orgulho e escolher servir. No fim, a gente vai juntar tudo isso e ver como se torna um guia prático para a vida. Vamos lá, começando pelo primeiro e talvez o mais importante mandamento que João traz aqui. A importância de viver, ou como ele diz, de andar na verdade. E olha, isso aqui não é uma ideia abstrata, sabe? É uma instrução bem prática para o nosso dia a dia. E o que é mais incrível aqui é a emoção por trás dessa ordem. João não fala só obedeçam. Ele fala da alegria dele, a maior alegria que ele podia sentir, que era ver seus filhos na fé vivendo de acordo com a verdade. Isso mostra o quanto esse princípio é vital, o quanto ele toca o coração de Deus. E aqui a gente já encontra o nosso primeiro grande desafio. O ideal da Bíblia é uma fidelidade total a uma verdade que foi revelada, algo firme, concreto. Só que a realidade do nosso mundo hoje é bem diferente, né? É marcada por aquele relativismo onde cada um tem a sua verdade e por uma pressão social enorme para a gente se encaixar na cultura e não em Cristo. Vamos olhar de perto esses desafios. Primeiro, o tal do relativismo moral. Essa ideia de que a minha verdade vale tanto quanto qualquer outra, o que basicamente destrói a noção de uma verdade que seja absoluta. Depois, vem aquela pressão gigantesca para a gente se conformar, para deixar de lado os princípios da Bíblia só para ser aceito. E por fim, um perigo que mora dentro da igreja, a desvalorização das Escrituras, quando a gente troca o estudo sério da palavra por mensagens mais rasas, mais superficiais. Então, como é que a gente responde a tudo isso? Bem, a fé nos dá um caminho bem claro. Primeiro, a verdade não é só uma ideia, é uma pessoa, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Segundo, o nosso objetivo não é ser igual ao mundo, mas ser transformado para ser cada vez mais parecido com Cristo. E terceiro, a verdadeira liberdade a gente encontra quando permanece na palavra de Deus. É ela que nos fortalece e nos guia. Agora, vamos para o segundo mandamento, que é uma consequência natural do primeiro. Ok, se a gente anda na verdade, como isso aparece nas nossas atitudes? João aponta para a hospitalidade, para o apoio àqueles que estão espalhando essa mesma verdade. Pare um pouco e pensem nessa frase. Cooperadores com a verdade. Gente, isso é fantástico. Quando a gente acolhe e quando a gente apoia missionários e obreiros, não estamos só sendo legais ou fazendo uma boa ação. Nós estamos nos tornando parceiros ativos na missão de Deus. A nossa casa, o nosso dinheiro, o nosso tempo, tudo isso vira parte do avanço do Evangelho. E de novo, a gente vê aquele contraste com a nossa cultura. O ideal bíblico é uma comunidade unida que pratica a hospitalidade, que coopera, mas a realidade hoje em dia muitas vezes incentiva o individualismo, o isolamento e uma desconfiança geral que faz a gente se fechar para os outros. E esses desafios, vamos combinar, são muito reais. O individualismo nos prende nas nossas bolhas, né? E o envolvimento de verdade fica cada vez mais raro. Muitas vezes, apoiar missionários não é visto como prioridade. E, claro, existe um medo real de abrir a porta da nossa casa, uma desconfiança que pode nos paralisar e impedir que a gente pratique esse mandamento de acolher. Mas a fé nos chama para ir além disso. E como? Primeiro, lembrando que o amor, na prática, o amor ao próximo, é a maior prova de uma fé verdadeira. Segundo, entendendo que apoiar os mensageiros de Deus é um mandamento que vem com promessa de recompensa. E por último, que ser hospitaleiro não é só uma boa ação, é um reflexo do caráter do próprio Cristo que nos acolheu primeiro. Agora a gente vai para o nosso terceiro e último mandamento que João nos mostra usando um exemplo do que não fazer. É um alerta sobre o perigo do orgulho, que é o grande inimigo tanto da verdade quanto da hospitalidade. Queria apresentar para vocês o Diótrefes.
Ele é o exemplo perfeito do que a gente não deve fazer. O texto diz que ele gosta de exercer a primazia, ou seja, ele ama ser o primeiro, ama estar no controle. E o que esse amor pelo poder gera? Primeiro, ele rejeita a comunhão e a autoridade dos apóstolos. E depois, ele ainda espalha fofoca, calúnia. O orgulho é simplesmente destrutivo. Vamos analisar o perfil desse orgulho. Olha só, tudo começa aqui, nesse desejo de estar no topo, de ter o controle, de ser a pessoa mais importante. Esse sentimento é o combustível para todas as outras atitudes ruins. É uma busca por status e não uma busca por serviço. Agora, vejam a conexão direta. O orgulho que quer ser o primeiro naturalmente leva à rejeição. Diótrefes não acolhe João e os amigos dele. Por quê? Porque ele os vê como uma ameaça para a posição dele. O orgulho fecha as portas. Fecha para a comunhão e para a verdade que vem de fora. E aqui está o último passo dessa destruição. Quando o orgulho se sente ameaçado, ele ataca. Diótrefes não só rejeita, ele difama. Ele usa palavras maldosas para tentar diminuir a autoridade dos outros e, assim, proteger a sua própria. A calúnia é a arma que o orgulhoso usa para se manter no controle. E, infelizmente, esse espírito de Diótrefes não morreu lá no passado. Ele aparece hoje nas igrejas, toda vez que a busca por status e reconhecimento se torna mais importante do que o serviço. A gente vê isso em pessoas que rejeitam a sã doutrina porque se acham donas da verdade. E o mais triste, a gente vê nas calúnias e fofocas que criam divisões e quebram a unidade do corpo de Cristo. O antídoto para esse veneno do orgulho é o próprio Evangelho. Ele nos dá uma solução brilhante, que é a lógica invertida do reino de Deus. Nesse reino, o maior de todos é aquele que serve. A resposta é a humildade de se submeter à verdade da palavra e a decisão de usar nossas palavras não para destruir, mas para edificar uns aos outros em amor. E assim a gente chega na nossa conclusão. Andar na verdade, praticar a hospitalidade e rejeitar o orgulho. Percebem? Não são só 3 pontos de uma carta antiga. São princípios que estão totalmente conectados e que formam um guia muito prático para uma vida cristã de verdade. Pense nesses mandamentos como se fossem faróis. Num mundo cheio de escuridão, de confusão e de egoísmo, eles brilham bem forte, mostrando para a gente o caminho seguro. O caminho para viver de um jeito que honra a Deus e que abençoa as pessoas à nossa volta. São guias que nunca perdem a validade para a igreja que quer ser fiel. E para a gente terminar, fica uma pergunta para reflexão pessoal. Olhando para esses 3 mandamentos, andar na verdade, acolher os outros e rejeitar o orgulho, qual deles representa o maior desafio na sua caminhada hoje? Que a resposta para essa pergunta nos leve a depender cada vez mais de Cristo. Obrigado pela companhia.